Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que no caso aqui é determinar o valor de uma soma, uma série. Determine o valor da somatória de n igual a 1 até infinito de 3 sobre n vezes n mais 3. Perceba que ele não pede para verificar se a série é convergente ou divergente, ele pede para achar o valor da soma, então deve haver alguma forma aí de achar o valor dessa soma. Primeira coisa que chama atenção aí, se você se lembrar lá das integrais, as chamadas integrais por frações parciais, é este termo 3 sobre n de vezes n mais 3, que pode ser aberto usando frações parciais. Lembra? É uma função racional em termos de n. Aqui nós temos fatores irredutíveis de primeiro grau, né? n mais 3, então nós conseguimos expandir, né? Abrir essa expressão 3 sobre n vezes n mais 3 em frações parciais, da mesma forma que você usa para resolver integrais. Seria mais ou menos da seguinte forma: 3 dividido por n vezes n mais 3 é igual a uma fração mais uma outra fração. Um numerador aqui que eu não sei qual é, sobre n, esse primeiro fator linear irredutível. Um outro numerador que eu não sei qual é, dividido por n mais 3. E aí nós abrimos essa expressão. Perceba que nesse caso aqui, o que nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer é descobrir o valor de A e B, mas como? Usando o mínimo múltiplo comum. Perceba que o mínimo múltiplo comum entre n e n mais 3 é o próprio n vezes n mais 3. n vezes n mais 3 dividido por n é n mais 3 vezes A. Então, A vezes n mais 3 mais n vezes n mais 3 dividido por n mais 3 é n vezes b, mais b vezes n. Perceba que nós temos uma igualdade aqui, né? Essa expressão igual a essa expressão. O denominador é o mesmo, então o numerador é o mesmo. Então 3 é igual a A vezes n mais 3 mais b vezes n. O que nós temos que fazer é achar, né? Lembra que aqui nós estamos trabalhando com funções racionais, são polinômios em termos de n. E nós temos que achar os valores de A e B que tornam essa sentença aqui, olha, essa sentença verdadeira, né? Perceba que 3 é igual a A vezes n mais 3A mais b vezes n. Colocando em ordem aqui, 3 é igual a A vezes n mais b vezes n mais 3A. Colocando n em evidência, 3 é igual a A mais b vezes n mais 3A. Lembrando que é uma igualdade de polinômios, eu tenho aqui 0, completando esse polinômio aqui, 0 vezes n, mais 3 é igual a A mais b vezes n, mais 3 vezes A. E aí nós temos a nossa igualdade. Perceba que o coeficiente de n aqui deve ser igual ao coeficiente de n aqui. Então eu tenho uma primeira equaçãozinha, que é o A mais b igual a 0. O termo independente aqui, 3A, deve ser igual ao termo independente aqui. Então, eu tenho uma segunda equaçãozinha, que é 3A igual a 3. Daqui, né, isso aqui forma um sistema que para essa igualdade ser verdadeira, este tem que ser igual a este e este tem que ser igual a este. Daqui eu tiro direto que o A é igual a 1
Se o A é igual a 1, passo A para lá, B igual a menos 1. Com esses valores eu posso escrever que 3 dividido por n vezes n mais 3, ele é igual a sobre n, né? O A é igual a 1 sobre n, mais b, o b é menos 1, então menos 1 sobre n mais 3. Com isso, nós podemos reescrever essa série da seguinte forma. Isso aqui é igual a somatória de n igual a 1 até infinito dessa expressão, que é a mesma coisa que 1 sobre n menos, né? 1 sobre n menos 1 sobre n mais 3. A partir desse ponto, eu vou usar um artifício para poder expandir essa série e gerar um cancelamento. Perceba que tenho n e n mais 3. Entre esses termos faltam n mais 1 e n mais 2. Então, vou acrescentar esses termos e gerar um cancelamento da seguinte forma. Isso aqui é igual a somatória de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Mas eu não posso alterar essa expressão. Então, ao mesmo tempo que eu subtraio, eu vou somar, né, mais 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre n mais 2 mais 1 sobre n mais 2 menos, aí eu vou completar, né, com a minha última parcela aqui, 1 sobre n mais 3. Perceba que na prática eu estou usando o artifício, né? Eu estou gerando aí uma série telescópica, porque essa série aqui, olha, se você separar isso aqui em partes, essa série é uma série telescópica, esta série também é uma série telescópica, e esta série também é uma série telescópica. Ou seja, eu tenho uma parcela de uma soma menos a parcela seguinte. E se eu continuar fazendo isso, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual somatória de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Mais, né, uma outra soma, somatória de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre n mais 2, mais somatória de n igual a 1 até infinito, 1 sobre n mais 2 menos 1 sobre n mais 3. E eu separo, né? Eu separo a minha série original em 3 séries telescópicas, né? Se você montar alguns termos dessa série, vamos montar alguns termos dessa série, né? Para n igual a 1 aqui, eu vou ter 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Mais, né? Mais, para n igual a 2, 1 sobre 2, menos 1 sobre 3. Mais, né? E assim por diante. Perceba que essa série aqui tem essa formação. E perceba também que menos meio mais meio cancela, menos 1/3 mais 1/3 cancela, menos 1/4 mais 1/4 cancela, ou seja, eu gero um cancelamento de termos a partir do primeiro. Se eu fizer a mesma coisa com essa daqui, para n igual a 1, para n igual a 1 eu vou ter, né? Vou colocar aqui um sinal de mais aqui maior,
Para separar a primeira série da segunda série. Para n igual a 1 eu vou ter 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Mais, né? Aí, para n igual a 2, 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Mais, né? E assim por diante. Perceba que aqui nesta segunda série, né, também gera um cancelamento. Menos 1/3 mais 1/3, menos 1/4 mais 1/4, menos 1/5 mais 1/5 e assim por diante. Mais, né? Mais. Fazer um sinalzinho de mais maior aqui, né? Próxima série. Para n igual a 1, 1/3 menos 1/4. Para n igual a 2, 2 mais 2, 4, 1/4 menos 1/5, mais, né? E assim por diante. Perceba que eu fiz o desenvolvimento de dois termos só por falta de espaço, né? Destas séries. Essa primeira série ela está aqui, esse conjunto aqui. A segunda série ela está aqui. E a terceira série está aqui. O que acontece? Para n igual a 1, 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Para n igual a 2, 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Para n igual a 3, 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. E assim você tem um cancelamento aqui, ó, dos termos dessa série. Para essa série aqui, para n igual a 1, 1 sobre 1 mais 1, 1 sobre 2 menos 1 sobre 3, próximo. Para n igual a 2, 1 sobre 3 menos 1 sobre 4 e assim por diante. Que também gera um cancelamento dos termos dessa série. Para n igual a 1, 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Para n igual a 2, 1 sobre 4 menos 1 sobre 5 e assim por diante. Também gera um cancelamento a partir do 1/4. O que sobra disso tudo? Isso tudo sobra 1, que é a parcela que sobrou dessa primeira série, mais meio, que é a parcela que sobrou dessa segunda série, mais 1/3, que é a parcela que sobrou da terceira série quando nós abrimos. 1 mais meio mais 1/3, o mínimo é... O mínimo é 6. 6 vezes 1, 6. 6 por 2 dá 3. Então, mais 3. 6 por 3 dá 2. Mais 2. Então, 6 com 3, 9. Mais 2, 11. 11 sobre 6, que é o valor desta soma infinita que nós usamos aí para resolver, né? Um artifício que é muito usado, né? Que é o mínimo múltiplo comum para abrir, né? Abrir essa sentença em frações mais simples, né? Chamada método de resolução por frações parciais. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Obrigado.